Não foi que você chegasse para ele e cobrasse que ele tinha que vir para cá porque seria morto, não. Jesus pediu que você e eu pregássemos o ide a toda criatura, para que ele se torne filho, para que ele se torne herdeiro da promessa. Nós precisamos anunciar o ide, irmãos, às pessoas que necessitam. Nós precisamos falar do amor de Jesus de forma que as pessoas recebam aquilo, não a criticando do jeito que ela é. Amém? E hoje eu queria te falar de uma história de um jovem que determinou na sua vida servir ao Senhor, que por mais que o mundo colocasse coisas na cabeça dele, ele determinou viver uma nova história com Cristo. Esse jovem se chama Daniel. Amém? E aqui por título da mensagem vou colocar como o mundo te vê, cristão. Como o mundo nos tem visto, como nós temos vivido perante aquilo que o mundo tem nos oferecido. A Bíblia fala que nós devemos dar honra a quem tem honra, mas não devemos adorar dois deuses iguais, não. Respeito significa honra. Eu dou honra àquele que eu tenho respeito por ele, mas não significa que eu devo dar todo o apoio ou que eu devo viver para ele. Nós vamos aprender aqui em Daniel capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Capítulo 2, verso 1. E diz assim: ora, todos acharam? Diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, estes lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem monte de entulho. Mas se revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honras. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas ele, tornando a dizer, falou: conte, ó rei, o seu sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então disse o rei Nabucodonosor: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam aos reis: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. A nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos
os sábios e os encarregados. Saíram dali à procura de Daniel e seus amigos, para que também fossem mortos. Amém? Só que aí. Aqui nós temos honrado, irmãos, as coisas da terra. Aqui nós temos dado o real valor. Aqui de fato a gente, na realidade, tem vivido. Nós dizemos que vivemos perante Cristo, mas quando as provações vêm, a gente dá um pulo fora. Ou ao contrário, nós só vivemos Cristo quando as provações chegam. Hoje eu quero te falar dessa história desse homem, desse jovem e homem de Deus, que estava passando por uma situação muito difícil, a qual foi colocado para interpretar um sonho de um rei. A gente sabe que é difícil, né? Nós mesmo que sonhamos, é difícil a gente lembrar do sonho que sonhamos, né? Não é difícil lembrar o que foi que eu sonhei no dia passado. A gente muitas das vezes não lembra. E agora interpretar aquele sonho, porque muitos de nós temos um sonho ruim, talvez vai acontecer, mas a gente não sabe qual é a província desse sonho, o que esse sonho vai trazer mais na frente. E o segredo está em Deus, para descobrirmos isso. Eu não posso dizer à irmã Fernanda para descobrir o sonho da irmã Jair. Vou dizer a Mirelle para descobrir o sonho de Adriele. Não. Porque ele não vai descobrir. Não tem como descobrir. E ali a gente percebe que aquele homem disse assim: ó rei, o que tu pedes, nenhum homem da terra, nenhum rei pode interpretar. Então é coisa na nossa vida, irmãos, que independente do que a gente está passando, do que a gente está vivendo hoje, tem coisas que ninguém vai saber interpretar na sua vida. Tem coisas que nenhum homem que possa ser mais ousado em Cristo vai saber o que você está passando. Porque quem te colocou no lugar onde você está foi Deus, através das suas atitudes. Mas hoje a gente vai mudar nossas atitudes em o que é o cristão para nós, em o que é ser cristão. Cristão para mim, eu acredito que é acreditar que existe um ser maior, acreditar que existe alguém superior a nós, que nos guarda, que nos cura, que nos liberta, que nos dará algo melhor. Ele se chama Deus, se chama Cristo, se chama o que está dentro de você, Espírito Santo. Amém? Vivemos pela Bíblia ou pelos nossos propósitos, opinião e conselhos que ouvimos? Sabe, uma das coisas que deixa muitas das vezes os cristãos muito abalados é quando ele está com a sua vida emocional perturbada, é quando ele está com a sua vida espiritual perturbada. Ele, ao invés de buscar conselhos em alguém que o possa ajudar na igreja, ele procura conselhos a alguém que não está dentro da igreja, que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus, que não sabe nem um versículo da Bíblia, mas ele prefere estar lá para procurar, para que ele não possa abrir o coração dele com algum irmão da igreja. Porque se eu abrir o meu coração com algum irmão da igreja, esse irmão vai encher para todo mundo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, verso 6: não vos deixeis levar por coisas tolas. A gente não pode se deixar levar por um evangelho que as pessoas dizem: Jesus faz isso, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz um milagre, mas essa pessoa não vive. Nós não dependemos, irmão, de estar aqui se tiver pastor ou se não tiver pastor. Nós não devemos estar aqui se tiver um irmão ou dois irmãos, não. Nós devemos estar aqui porque nós amamos a Deus. Uma das coisas que eu estou querendo trazer, irmãos, é que hoje o mundo não ama a Deus. Eu falei lá no geral, eu vou dizer aqui: as pessoas buscam a Deus porque precisam, mas não fazem o que Jesus ordena por amor.
Meu Deus, eu preciso tanto de um carro novo. Pai, eu preciso tanto de um emprego. Ele sabe amar na hora em que precisa, mas ele não ama a Deus em todo tempo. E a história desse jovem é completamente diferente. Ele passou por uma dificuldade, a qual seria morto. Mas ele resolve se ajuntar com seus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orar em comunhão, para pedir a Deus uma solução para que revelasse esse sonho para eles, e para que eles não pudessem morrer, e para que Deus fosse também exaltado através da vida deles. Uma das coisas que nós precisamos, irmãos, é que quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por uma dificuldade, o que mais precisamos é de alguém para nos ajudar. O que mais a gente precisa é de alguém para nos estender a mão. E a gente vai dizer, não, eu não. Oxê, deixa ele lá, ele se vira, ele não é o tal. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos que amar o nosso próximo. Se eu digo que eu amo a Deus, eu estou mentindo. Porque se eu não amo o meu irmão, que eu vejo ele, eu não posso amar a Deus que eu nunca vi. Não pode. É difícil, é impossível você fazer isso. Por isso que esse é o segundo mandamento. Depois que eu amar o meu Deus sobre todas as coisas, e as demais vão ser acrescentadas, agora eu tenho que amar o meu próximo. É uma coisa tão simples, mas se torna tão difícil. É que as pessoas falam que te amam, mas na hora da dificuldade ela corre. É que as pessoas falam que está contigo, está junto, mas na hora do momento difícil, ele pode até dar um pouco, mas quando a coisa apertar mais, ele corre, ele sai. E eu não estou falando das pessoas do mundo não, irmãos, eu estou falando dos cristãos, que se dizem viver Cristo. Hoje talvez não vai ser uma mensagem que você vai falar, nossa, que mensagem edificante igual ela. Esse talvez seja uma mensagem para que nós possamos se preparar. Se preparar porque Cristo veio para buscar os seus. E Ele diz que a porta é estreita e largo é o caminho que conduz a... Você acha que vai ser fácil entrar por uma porta estreita? A caminhada de um cristão, irmãos, não é fácil. Mas nós temos que persistir até o fim. E aí diz assim: ao que Daniel apresentou ao rei e pediu que ele designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que são os três que eu falei, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não parassem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia, ou seja, para ser morto, se caso não soubesse revelar. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de à noite, pelo qual Daniel louvou ao Deus do céu. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda o tempo e as estações, ele remove o rei e estabelece reis. E ele quem dá sabedoria aos sábios, o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e conhece, e com ele mora a luz. Amém? Então a gente vê que o primeiro passo aqui é que quando a gente está passando por um momento difícil, nós devemos chamar o nosso irmão. Sabe por quê? Porque se nós não chamarmos o nosso irmão, a gente vai cair no mesmo erro, a gente vai cair no mesmo pecado. E para que o cristão ele se aprimore na sua fé, para que ele possa se tornar alguém semelhante a Cristo, ele precisa orar, ele precisa de intimidade com Deus, ele precisa de Jesus na vida dele. Irmãos, é como eu comunicava com você, eu estava falando com você, eu se abrir com você. É a mesma coisa que Deus quer que você faça com Ele. Abra com Ele. Não é Jesus me perdoe por ele, por meu erro, pelo meu pecado. Não. Deus me perdoe por aquilo que eu fiz. Meu Deus, eu não podia ter feito aquilo, mas acabei fazendo.
Deus quer que você abra o seu coração, rasgue, quebrante o seu coração para que Ele possa entrar. E você percebeu que depois que eles oraram, Deus revelou o mistério a Daniel. E é o que muitos de nós temos feito, sabe? E não feito. É que quando Deus revela em nossas vidas a promessa, a gente não sabe agradecer. Não fui eu mesmo que subi. Eu só esperei um tempinho para que eu pudesse analisar e pensar para mudar a situação da minha vida. Não, irmãos. O entendimento que você tem é Deus que deu. O entendimento que nós possuímos hoje, tudo que nós fazemos, a força que nós temos, a inteligência que nós temos, o caminhar para onde nós vamos, é Deus. Nós decidimos trilhar o caminho. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas é Deus que designa todo o seu percurso. E o passo foi dado. E ele foi revelado através de Deus o sonho. E aí ele se gloriou, ele viveu algo extraordinariamente dado por Deus. Porque eu acredito que quando a gente sabe de alguma notícia muito boa, o que a gente quer fazer é contar, né? A gente está sabendo de algo muito bom, a gente vai chegar lá e vai espalhar, vamos dizer, para a nossa família. Aconteceu um acidente há pouco tempo atrás, e eu estava incluso nesse acidente, e que aquele rapaz, aquela menina que estava na moto, estava morto. Estava como morto. E eu vi a batida e tudo o que aconteceu, e eu fiquei todo tremendo, eu fiquei todo incontrolável. Os nervos ficaram muito agitados. E eu falei, meu Deus do céu. Depois eu pensei, adiar, a nossa vida é tão fraca, tão falha. A gente morre assim. Porque o acidente, irmãos, aconteceu em 10 segundos, mais ou menos. Coisas rápidas. Coisas que a gente vê assim, impossível. E aí quando eu olhei para o rapaz que estava deitado no chão, ele já estava como morto. E quando eu fui olhar para a menina, do mesmo jeito. Mas aí subiu algo no meu coração, eu falei, Senhor, dá mais uma oportunidade a ela. E aí quando eu saí ali, minutos depois, assim, ela começou a respirar forte. E começou a se espernear, e começou a sair sangue do seu nariz, da sua boca. E ela começou a respirar muito forte. E na sua última suspirada, ela fez... Aí ela virou o olho bem forte. E ali ela começou a colocar a mão no chão, colocou a outra mão no chão e sentou no chão, devagar. E eu acredito que Deus estava ali naquele momento, irmãos. Porque se não fosse para ela ter voltado, Deus já tinha levado. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E acredito que um dia ela dará o testemunho sobre essa salvação. A nossa vida passa tão rápido. E se a gente não souber viver os propósitos de Deus, a gente acaba perdendo tudo. Amém? A Bíblia fala que quando Daniel pediu um tempo para orar ao Senhor, ele ali então orou com seus amigos e necessitou desse tempo para se preparar para chegar lá. A Bíblia fala, como já foi falado em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas. E é bem verdade isso. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou. Amém? Seja sábio para anunciar as boas novas de Jesus. E a mim me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria de qualquer outro vivente, mas que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que se entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na minha visão olhastes, e eis que uma grande estátua, esta estátua era imensa e de excelente esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível.
A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada em seu auxílio, sem o auxílio das mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmuciou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma pragrana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio dele. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Então eu acredito ali que o rei já ficou abismado com tudo que já estava ouvindo. Sabe quando você é revelado através de alguém, um sonho que você viveu? Sabe a situação que você está vivendo, que chega alguém cheio do Espírito Santo e fala que você está passando aquilo outro, e que você vai vencer, que você vai passar por aquela prova? Glória a Deus. É a mesma coisa que aquele homem, aquele rei ouviu. Ele já estava abismado por ouvir a revelação do sonho. Aí Daniel disse que agora vai ter a interpretação do sonho. E aquele homem, depois que ouviu a interpretação do sonho, ele se alegrou-se. Ele ficou feliz. Porque ele viu que existia um Deus, através de todos os deuses que eles criaram, através de todos os reis que estabeleciam para ser adorados, que era fiel para cumprir o que o rei tinha pedido. A gente percebe, como o Yuri falou aqui, que quando a chuva cai, ela cai para todo mundo. E a salvação reinou naquele lugar. É que quando a gente tem uma fé inabalável com Cristo, é que quando a gente fortifica os nossos pensamentos no Senhor, quando a gente tem intimidade com Cristo, quando a gente para analisar a nossa vida e entregamos a Ele a nossa situação, seja ela boa ou ruim, o Senhor, Ele se compadece de nós. Ele sabe do que nós precisamos. Amém? Então aqui eu vou finalizar a mensagem com o reconhecimento do rei Nabucodonosor, que se encontra em Daniel capítulo 2, verso 46 e 47. Então o rei de Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada toda oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. E ele designou o governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os seus sábios da província. E além disso, Daniel fez um pedido. O rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o propósito de Daniel permanecia na corte do rei. Amém? Então a gente percebe aqui, é o que eu falei no início, é que quando a gente para de ser um cristão bruto, é que quando a gente para de ser um cristão que vive de acordo com ordens de igreja, aquilo que foi estabelecido por homens, é que quando a gente vive por opiniões das pessoas afora, a gente nunca vai ter uma comunhão com Deus. E aqui é totalmente diferente. Aqui quando a igreja se uniu, ali quando Daniel se uniu com seus amigos, e acredito eu que tinha mais pessoas ali, irmãos, junto oraram a Deus para que aquele mistério fosse revelado, para que o rei
pensasse novamente no decreto que eles tinham estabelecido de morte. E quando o rei descobriu, ficou abismado e feliz de tudo aquilo que tinha sido falado. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você saber que está na última linha, que acha que não vai mais passar por aquela dificuldade, ou que vai morrer depois daquilo que vai acontecer, como foi o caso daquela jovem. E Jesus ainda estabeleceu não somente para Daniel, mas para os seus irmãos que oraram juntamente com ele. Decida orar pelo seu irmão, pelo seu próximo. Sabe, essa luta não é só minha, essa luta é de todos nós. A igreja não é só feita pelo irmão Yuri, pelo irmão Clécio, ou por cada um, não, é por todos nós. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer o que o inimigo talvez tenha colocado a dificuldade nas nossas vidas. Mas se nós tivermos fé, que é a certeza e o firme fundamento daquelas coisas que não podem se ver, a gente pode mover montanhas de um lado para outro. Não tem coisa melhor, irmão, do que você saber que um dia ia morrer e no dia seguinte você ser estabelecido como rei, como governador de toda a província, de todo aquele povo, de poder agora dar ordem àquelas pessoas. Decida andar com Cristo, decida andar com Jesus, decida caminhar os passos em que a Bíblia nos ensina a caminhar, não nos deixando levar por palavras tolas, Efésios 5, 6, mas viver com a graça do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós possamos sair daqui aprendendo que o cristão, ele é uma pessoa mais humilde que se tem. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que se teu irmão te bater de um lado, vire o outro, para que ele possa também bater o outro lado. A Bíblia fala que nós devemos pagar o mal com mal? Não, com bem. Por mais que aquilo nos doa, por mais que aquilo seja difícil da gente controlar, mas Jesus tem um guardado para cada um de nós lá no céu. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? E assim eu finalizo a minha mensagem dizendo que tudo é possível para aquele que tem fé. Marcos capítulo 9, versículo 23. Quem tem fé aí? Então profetize sobre essa igreja a promessa de Deus. Deus só pode te usar se você der lugar a Ele. Até o próprio Deus, de toda a honra, toda a glória, Ele te deu livre arbítrio de escolher o que quiser. Mas Ele só pode permanecer em sua vida se você dar lugar a Ele. Amém? Tudo é possível para aquele que crê em Cristo Jesus. Disse Jesus.